9 séculos atrás, São Malaquias, da Irlanda do Norte, teve algumas visões que supostamente revelaram toda a linhagem de futuros papas. Conhecida como a Profecia de Malaquias, descreve não por nomes, mas por versos curtos, as características dos pontífices que comandariam a Igreja Católica até os dias de hoje. Eram 112 papas. O último deles, segundo a profecia, presidiria uma perseguição à Igreja seguida pelo juízo final e o fim do mundo. Foram 112 previsões em sequência que amedrontou e influenciou os papas através dos séculos. A visão do fim de Malaquias é assustadora e está ligada à chegada do último Papa, que pelo menos numericamente bate com o Papa Francisco. A profecia de Malaquias diz que Roma será destruída e isso será o fim do mundo. Se você quer garantir seu lugar no céu, é melhor prestar atenção. É uma previsão aterrorizante, mas ainda mais arrepiante é o fato de que ela não é a única profecia amplamente difundida que descreve uma ameaça violenta a um Papa e potencialmente a toda a humanidade. Há 100 anos, na pequena aldeia portuguesa de Fátima, 3 crianças pequenas foram o centro de uma visão milagrosa testemunhada por milhares de pessoas quando a Virgem Maria apareceu para eles, revelando uma profecia tão arrepiante que a Igreja resolveu esconder por décadas. Há céticos que dizem que a aparição de Fátima não passa de uma grande lavagem cerebral na época, promovida pela Igreja Católica, que necessitava manter seus fiéis e fortalecer o cristianismo, uma vez que os segredos de Fátima revelados não parece ser algo vindo do céu ou do divino. Mas a profecia de Fátima, segundo os estudiosos, parece estar em perfeita harmonia com as profecias de Malaquias. O Vaticano autenticou apenas algumas poucas aparições marianas através dos séculos, e Fátima é uma delas. O acontecimento foi tão forte que teve desfecho até no Vaticano, chegando até o Papa. Começou com Lúcia, Jacinta e Francisco, supostamente escolhidos para serem mensageiros de Deus. Em 13 de maio de 1917, no final da Primeira Guerra Mundial, eles estavam pastoreando suas ovelhas em um campo em Portugal, perto da cidade de Fátima. Foi quando ouviram um trovão, mas o céu estava azul e limpo. Por isso, eles foram atrás da fonte do trovão. E chegando num plano próximo de umas árvores, as crianças viram um clarão de luz. Olharam para cima e viram uma mulher vestida de branco. A mulher falou com eles e disse que era Maria, mãe de Jesus. Esta senhora, mais brilhante que o sol, perguntou se as crianças estavam dispostas a se oferecerem a Deus. E elas, sem hesitação, disseram que sim. Isso mudou a vida delas para sempre. Maria revelou às crianças um grande segredo dividido em 3 partes. A primeira visão, na verdade, foi a abertura do chão na frente delas. Elas viram o inferno. Lúcia escreve que se Nossa Senhora não tivesse prometido que eles iriam para o céu, eles teriam morrido de medo ali mesmo. O segundo segredo era uma previsão sobre o fim da Primeira Guerra Mundial e um aviso sobre uma guerra ainda pior, possivelmente uma referência à Segunda Guerra. O terceiro segredo Lúcia não quis revelar, a princípio. Isso, é claro, levou a especulações generalizadas de que esse segredo seria tão terrível que ela tinha medo de falar. No outono do mesmo ano, milhares de pessoas, algumas com câmeras, acompanharam as crianças e testemunharam a aparição. O problema é que nenhuma foto tirada e revelada no dia não captou a imagem da Virgem Maria, e tudo que os registros mostram não servem de provas contundentes da aparição.
dando margem para que os céticos chamam de a maior ilusão em massa da história do cristianismo. Durante esses eventos, acredita-se que a Virgem Maria confiou a essas crianças uma série de previsões assustadoras que se tornaria conhecido como os 3 segredos de Fátima, segredos que deveriam prever o futuro. O terceiro segredo foi guardado pela criança mais velha, Lúcia, até a idade adulta, muito depois dela se tornar freira, e só foi revelado por ordem de seu bispo. Atendendo a contragosto à ordem do bispo, ela escreveu a terceira mensagem e a selou em um envelope, dizendo ao bispo que a enviasse para Roma e que não a abrisse até 1960. Mas o envelope foi aberto no Vaticano não em 1960, mas em 1959 pelo Papa João XXIII. Ele queria saber qual era a mensagem. Ele o abriu, leu, selou novamente, mandando de volta aos arquivos. O envelope continha uma previsão tão aterradora que o Vaticano continuaria a ocultá-lo durante décadas. O segredo era bem simples. Na verdade, era um bispo vestido de branco, presumivelmente o Papa, e era seguido por um grupo de outros bispos, freiras e padres, subindo uma montanha íngreme. Ele caminha sobre cadáveres de bispos, sacerdotes e católicos. No topo da colina, ele se ajoelha na frente de uma cruz. Em seguida, todos eles são mortos por um grupo de soldados. O sangue dos mártires fuzilados é recolhido pelos anjos e levado ao céu. Os estudiosos reconhecem semelhanças entre essas visões de Fátima e os escritos de São Malaquias, de 900 anos atrás. Na profecia de Malaquias sobre os papas, o último verso descreve a cidade das 7 colinas, Roma, sendo destruída no juízo final. O segredo de Fátima, envolvendo também o Papa em Roma, continha uma história muito mais específica de derramamento de sangue. Durante mais de 20 anos, o segredo da irmã Lúcia permaneceu trancado nos arquivos do Vaticano, dependendo da autorização do próprio Papa para que fosse revelado em 13 de maio de 1981. E foi nessa data, 13 de maio de 1981, João Paulo II estava entrando na Praça de São Pedro. Ele não sabia que ali um homem estava esperando para matá-lo. No momento em que o Papa passa por seu pretenso assassino, o atirador dispara 4 vezes contra ele e foge, largando a arma sobre um caminhão próximo. Nisso, ele é pego pela segurança do Vaticano por uma freira e membros do público que impediram sua fuga. Naquele momento, não foi apenas o atentado contra a vida do Papa, mas também a data do ataque que se mostraram chocantemente significativos. Ele foi alvejado na festa de Nossa Senhora de Fátima em 13 de maio, a data da primeira aparição. Como o terceiro segredo não tinha sido divulgado, o assassino não tinha como saber do conteúdo da última previsão de Fátima, nem o significado real da data que escolhera. O Papa não morreu. Após cirurgias e um tempo afastado, ele se recuperou. Ele abriu o envelope do terceiro segredo e, após ler a profecia, imediatamente se convenceu de que a profecia era sobre ele. Ele entendeu que era um sinal de que o terceiro segredo estava sendo cumprido e que Nossa Senhora interveio para salvá-lo da morte. Quando o Papa João Paulo II é baleado em 1981, algumas pessoas, incluindo o próprio Papa, pensam que a terceira profecia havia se cumprido, mas nem todos concordam que o fim violento de um Papa descrito nas visões de Fátima havia de fato ocorrido, já que a tentativa de assassinato falhou. Se a profecia de Fátima não se cumpriu com o Papa João Paulo II, muitos acreditam que poderia haver uma ligação com o Papa Francisco, que é o 112º e o último Papa pela profecia dos Papas de São Malaquias. Na visão de Fátima, um bispo vestido de branco era morto e isso não aconteceu com João Paulo II.
Mas o Papa pode ter que enfrentar seu maior pesadelo na própria casa. Desde que se tornou Papa, a tendência de Francisco de desafiar a velha ordem mundial às vezes deixa Roma inteira em estado de choque. Católicos conservadores devem pensar que a Igreja Católica atualmente não tem um Papa. A Igreja Católica nunca esteve tão dividida como nos dias atuais. Desde o momento em que assumiu, ele defendeu uma reforma bastante impopular para alguns. Uma das missões iniciais era limpar a corrupção no Banco do Vaticano. Uma das primeiras coisas que o Papa Francisco fez foi anunciar que ele chamou auditores externos para rever as finanças do Banco do Vaticano. E isso provocou uma tempestade de controvérsias. O banco estava sonegando 64 bilhões de dólares em ativos pertencentes a mais de 17 mil clientes globais em 2014. A falta de regulamentação também fez do Banco do Vaticano um paraíso para lavar dinheiro sujo para a máfia italiana. A máfia no sul da Itália tem sido uma força muito poderosa e muito perigosa há muitos anos. É comum que façam procissões religiosas em aldeias no sul da Itália e que parem em frente à casa do chefão da máfia para prestarem homenagem a ele. Em pequenas comunidades e no sul da Itália, a igreja depende de doações dessas organizações para sobreviver. Há quem argumente que a relação entre a máfia e o Vaticano remonta a mais de um século. O Papa Francisco excomungou a máfia, e isso foi controverso na Itália e ocupou as manchetes. Foi a declaração mais forte de qualquer Papa, porque ele usou a palavra excomungada. A multidão de 150 mil pessoas aplaudiu quando ouviu essas palavras. Isso fez surgir vários questionamentos se havia uma ameaça à vida do Papa Francisco. Nem é preciso assistir a muitos filmes de máfia para ver como a fé católica é importante para os mafiosos. Será que há mais coisas na profecia de Fátima contada à irmã Lúcia do que o Papa João Paulo II e a Igreja revelaram? Há boatos que a carta de Lúcia tinha a data real do Apocalipse e que o Papa João Paulo II a levou para o túmulo sem nunca ter sido divulgada. Durante séculos, os arquivos secretos do Vaticano permaneceram protegidos, envoltos em mistérios. Só para se ter uma ideia do tamanho dos arquivos do Vaticano, estima-se que eles tenham mais de 85 quilômetros de prateleiras cheias de documentos. Muitos desses documentos nunca viram a luz do dia. Um deles seria o documento de casamento entre Jesus e Maria Madalena, chamado de Católicos Místicas, e supostamente uma cópia dele foi dada à Igreja no século III. Os segredos sobre as visões de Fátima também alertam para uma turbulência que ocorreria nos níveis mais altos da Igreja. Ela falou muito especificamente sobre a chegada de um tempo de bispos contra bispos e cardeais contra cardeais. E nunca antes na história se viu essas lutas públicas entre bispos e cardeais. São Malaquias profetizou que o mesmo tipo de turbulência marcaria o último Papa e a cidade das Sete Colinas. Será que o novo Papa com ideias radicais ameaçaria o status quo o suficiente para desencadear tal turbulência? Em 2016, o Papa Francisco publicou uma exortação chamada Amoris Laetitia, Alegria do Amor. Nela ele levanta tópicos que sempre foram estritamente proibidos pela Igreja Católica. O Papa Francisco afirmou nesse documento que a Igreja pode achar um meio, sob algumas circunstâncias limitadas, de permitir a comunhão dos católicos divorciados e casá-los novamente. Isso tudo é recebido como uma resposta imediata. 4 cardeais enviam ao Papa Francisco um pedido oficial de esclarecimento. Esses cardeais estão na ala conservadora da Igreja. Eles serviram ao Papa João Paulo II e ao Papa Bento XVI muito fielmente. A resposta do Papa Francisco ao pedido foi que ele não iria se pronunciar. Apenas 4 meses depois, esses 4 cardeais
decidem constrangê-lo publicamente, publicando as perguntas numa revista. Eles tentavam coagir o Papa. Os estudiosos do Vaticano argumentam que esse foi o maior desafio público à autoridade de um Papa nos tempos modernos, e muitos veem uma possível ligação entre esta tensão atual e outra parte da profecia da irmã Lúcia em Fátima, que ela revelou apenas para um cardeal, o cardeal Caffarra, pouco antes de sua morte em 2005. Ela escreve a Caffarra dizendo que a batalha final e decisiva entre nosso Senhor Jesus Cristo e o reinado de Satanás vai ser sobre o casamento e a família. Existe uma piada que diz que o Papa Francisco deve ter provadores de comida, porque seus maiores inimigos devem estar dentro da Igreja Católica. É claro que é brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Algumas pessoas argumentam que as ameaças brutais ao Papa preditas nas profecias de Malaquias e Fátima não são alegorias, e sim uma ameaça real ao papado e à Igreja Católica. Segundo Malaquias, o 112º Papa será o último, e as visões de Fátima prenunciam a aniquilação das nações inteiras. Afinal, de que se trata? Uma previsão alegórica ou um vislumbre da destruição real do mundo que ameaça não apenas a Igreja, mas a humanidade toda? No terceiro segredo de Fátima, Lúcia vê um bispo vestido de branco passando lentamente por uma cidade em ruínas, o que poderia ser Roma ou a cidade do Vaticano. Ameaças contra a cidade do Vaticano não são apenas teóricas, elas são reais e já estão acontecendo. O ISIS, Estado Islâmico, está travando uma guerra santa contra a sociedade ocidental e contra todas as religiões, o que inclui a Igreja Católica. Eles postaram na internet que o Papa é o inimigo número 1 deles. Organizações terroristas deixaram bem claro que gostariam muito de destruir o Vaticano como uma vingança pelas cruzadas. Nostradamus sugeriu que o Apocalipse aconteceria em nosso momento atual. Caso ele esteja correto, será que isso está ligado às profecias de Malaquias e de Fátima? Será que o fim dos tempos é uma coisa iminente? O Papa Francisco tem uma opinião sobre isso. Ele surpreendeu os jornalistas alguns anos atrás, quando voltava de uma viagem papal e no avião disse que não é o antipapa nem anticristo. Disse não ser o último papa dessa sucessão de papas antes do Apocalipse. Parece que ele quis dizer aos católicos que essa ideia é ridícula. O medo foi colocado nas pessoas pela Igreja, que disse: olha, o fim dos tempos está chegando e não vai ser legal. As pessoas têm medo daquilo que elas não entendem ou quando não sabem o que vai acontecer. Vivemos momentos críticos a nível de entendimento entre nações. Para conseguir uma pedra de crack, o ser humano tira a vida do seu próximo sem hesitar. O meio ambiente nunca foi tão maltratado com a exploração desenfreada de seus recursos naturais a qualquer preço. Os casamentos duram 1 ano e a promessa feita no altar é quebrada sem nenhum pudor ou arrependimento. Será que, mesmo temendo o fim do mundo, os cristãos estão perdendo o medo de Deus? Será que as profecias de Malaquias, Fátima e Nostradamus vão se cumprir em breve? Quem viver, verá.